Chegamos à 11ª pregação nessa série em Tessalonicenses. Vamos ler os versículos 16 ao 18. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vamos orar e vamos pedir o auxílio do Senhor durante a pregação. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, Senhor, nós pedimos o Teu auxílio para que durante a pregação possamos ouvir com atenção, possamos meditar nas palavras que ouvimos, possamos ouvir com atenção a explicação delas. Que o Senhor possa cumprir Sua vontade em nossa vida, levando-nos a glorificar o nome do Senhor em tudo que nós fazemos, em tudo que nós vivemos, e que também por meio de nossa vida possamos dar glórias a Deus, buscando no Senhor as promessas que o Senhor tem feito em Sua palavra e nos consolando nessas promessas, esperando pelo dia quando nosso Salvador Jesus voltará nas nuvens do céu. Podemos perceber como este dia está próximo, Senhor. Podemos perceber que a Tua igreja, cada dia, vive mais apertada, oprimida, perseguida nesse mundo. Chegamos muitas vezes bem perto da negação do nome do Senhor e pedimos que o Senhor nos proteja desse terrível mal. Não é mal maior quando o nosso corpo é atingido por doenças, não é mal maior quando a dor nos sobrevém, quando os desastres, quando as tristezas por causa de relacionamentos quebrados, todas essas coisas que nos fazem sofrer, não nos são mais caros do que a nossa salvação em Cristo Jesus. Por isso, ó Deus, nós te suplicamos, concede-nos de Tua graça para que possamos enfrentar todas as adversidades, mas, por favor, em nome de Jesus Cristo, não deixe a nossa fé desfalecer, nos preserva, nós te suplicamos, nos guarda em Cristo Jesus, no amor daquele que morreu por nós, perdoa os nossos pecados e nos abençoa mais uma vez. Abençoa a Tua santa congregação que se reúne aqui, a Igreja Mãe em Recife, as igrejas irmãs espalhadas pelo Brasil e pelo exterior, as igrejas de Cristo, as quais muitas vezes nem mesmo conhecemos, mas que estão lutando, batalhando, pelejando pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Abençoa, Senhor, a pregação fiel do Evangelho no púlpito das igrejas de Jesus Cristo e alimenta o Teu povo por meio da proclamação do Evangelho. Sustenta-nos com Teu Espírito Santo e com Tua palavra. Nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, nós já temos observado desde o versículo 12 desse capítulo 5 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, nós temos observado que o apóstolo Paulo caminha para a conclusão da carta, dando várias exortações finais. E então vimos no versículo 12 e 13, exortações para que a congregação viva um bom relacionamento com a sua liderança, se submetendo a eles, amando e honrando como servos de Deus,
que estão a serviço do rebanho. Dos versículos 14 e 15, agora nós vimos exortações acerca do relacionamento mútuo, relacionamento entre os membros da congregação, onde os mais maduros são chamados a suportarem as fraquezas dos mais fracos e a ajudarem aqueles que têm mais necessidade. Nos próximos versículos, o apóstolo Paulo agora vai falar sobre o nosso relacionamento com Deus. Então, ele falou primeiro do relacionamento da congregação com a liderança, depois ele falou do relacionamento entre os membros da congregação, e nos versículos seguintes agora, o apóstolo Paulo vai dar exortações acerca da nossa relação com Deus. Como deve ser a relação de um viver piedoso dos crentes em Jesus Cristo. E nós vamos tratar então os versículos 16 ao 22 em duas pregações. Hoje nós ouviremos uma pregação que vai tratar dos versículos 16 ao versículo 18. Então depois nós vamos ouvir uma outra pregação dos versículos 19 ao 22. Os versículos 16 ao 18 está bem ligado com a oração. Os versículos 19 a 22 está bem ligado com a palavra de Deus. Então, a vida de oração e a vida de meditação na palavra de Deus. Então, essa primeira pregação do versículo 16 e 18 vai focar mais no aspecto da oração. Supomos, irmãos, que os irmãos estão tendo um bom relacionamento com a sua liderança aqui na congregação, e eu acho que é o caso nesse momento. Suponhamos também que o relacionamento entre os irmãos da congregação também estejam indo bem, que eu acho que também é o caso. Eu acho que crentes mais maduros na nossa congregação têm se esforçado para ajudar crentes mais fracos e mais necessitados. Pela graça de Deus, nós temos provado isso e louvamos a Deus por isso. Mas será que nós podemos dizer o mesmo sobre o seu relacionamento com Cristo? Será que o seu relacionamento com o seu Salvador está tão bem quanto o seu relacionamento com a liderança da igreja e com os seus irmãos? O apóstolo Paulo menciona em primeiro lugar 3 marcas de uma vida cristã piedosa, além daquilo que ele já falou sobre o bom relacionamento com a liderança e entre os irmãos. Agora, para um bom relacionamento com Deus, uma vida cristã piedosa entre ele e Deus, o apóstolo Paulo então fala sobre alegria, oração e gratidão. Nós veremos a combinação dessas 3 marcas da vida de piedade com o Salmo 51, que nós também lemos anteriormente, e assim aplicarmos ao mesmo tempo no Salmo 51 na vida de Davi. Então o versículo 16 diz: regozijai-vos sempre. Quando nós pensamos em alegria, nós pensamos em gozo, pensamos em prazer, pensamos em euforia. São palavras que ajudam a compreender o significado de alegria. Mas o apóstolo Paulo não está falando aqui na carta de uma alegria que é provocada por qualquer circunstância desse mundo. Paulo está se referindo especificamente à alegria da salvação. Uma alegria que não é fruto de qualquer coisa que a gente produza nesse mundo, mas uma alegria que é fruto da obra do Espírito Santo em nosso coração, conforme nós lemos na carta que o próprio apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 22. Os irmãos tessalonicenses provaram dessa alegria, particularmente quando eles receberam a palavra da pregação por meio dos apóstolos,
quando eles foram convertidos dos ídolos para Deus, e quando eles provaram na própria vida deles a obra poderosa do Espírito Santo, que estava gerando fé no coração dos irmãos. A resposta dos irmãos à obra de Deus, por meio da pregação do Evangelho, foi alegria. O apóstolo Paulo mencionou isso no primeiro capítulo, quando ele estava saudando a igreja. Ele disse: com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Alegria do Espírito Santo. Então, falando mais especificamente, os nossos amados irmãos em Tessalônica ouviram a mensagem por meio do apóstolo, anunciando que Cristo era o Messias prometido, não apenas a judeus, mas também a gentios. Nós lemos isso em Atos capítulo 17, quando fala sobre o trabalho missionário em Tessalônica, versículo 2 e 3. Eles também ouviram sobre a própria eleição deles como gentios. Paulo menciona isso também no primeiro capítulo, no versículo 4, ele diz: reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Os irmãos também provaram o poder do Espírito Santo atuando na vida deles por meio da palavra. Ainda no capítulo 1, o apóstolo Paulo menciona isso nos versículos 5 e 6, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Os irmãos também provaram a conversão dos ídolos. Eles eram pagãos, eles eram idólatras, e eles provaram uma mudança profunda em seu coração, chegando a abandonar todos os ídolos para servir ao Deus vivo. Versículo 9 desse primeiro capítulo. Eles provaram em seu coração o fruto do Espírito Santo, também em fé, amor e esperança. Várias vezes o apóstolo Paulo está mencionando isso na sua carta, no capítulo 1, já no versículo 2, ele menciona isso. Versículo 3, também no versículo 6, versículo 6 a 8. Então essa fé operante, esse amor operante, essa esperança firme na vinda de Cristo Jesus. Paulo confirma isso no versículo 10. E para aguardar do céu o Filho de Deus, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, que nos livra da vida, da ira vindoura. Os irmãos viveram na esperança da vinda de Cristo Jesus. Então, os irmãos realmente tinham muitos motivos para estarem alegres. E observe também que esta alegria dos irmãos não tem nada a ver com aquele tipo de alegria que nós provamos em nosso dia a dia, quando nós ouvimos uma boa notícia, quando alguma coisa acontece conosco. Não que haja qualquer coisa errada nessa alegria, e pelo contrário, nós devemos buscar uma vida tranquila. O apóstolo Paulo nos ensina sobre isso. Devemos orar pelas autoridades a fim que possamos ter vidas tranquilas e desfrutar de uma vida alegre. Porém, ele não está se referindo a esse tipo de alegria aqui. A alegria que o texto está falando é causado por outra notícia alegre, que não o nascimento de um filho, um recebimento de um bem, ou qualquer outro acontecimento, mas a notícia alegre do Evangelho da salvação de Jesus Cristo.
Essa foi a notícia que os irmãos de Tessalônica ouviram por meio da pregação e se alegraram imensamente. Eles ouviram a boa nova do Evangelho, a boa notícia do Evangelho da salvação, e eles experimentaram profundamente a obra do Espírito Santo por meio da mensagem do Evangelho. Então, a vida do cristão começa marcada pela alegria da salvação. A gente vai ver que é muito possível, no decurso dos anos, acontecerem algumas coisas que realmente podem roubar de nós essa alegria da salvação, e isso acontece com os melhores crentes. Mas a alegria na salvação é a primeira marca de um coração que está experimentando a obra do Espírito Santo na vida dele, porque essa alegria é fruto do Espírito Santo. Essa alegria é a manifestação do Espírito Santo na vida de um pecador que estava vivendo debaixo do juízo de Deus e que agora ouve a mensagem do Evangelho de que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esta boa nova do Evangelho promove profunda alegria no coração do crente. E eu espero que vocês conheçam essa experiência. Espero que o coração de vocês tenham verdadeiramente provado essa alegria do Espírito Santo. Vocês possam ter convicção da obra do Espírito Santo na vida de vocês. Espero que a mensagem do Evangelho que vocês estão ouvindo a cada domingo possa ser usado pelo Espírito Santo para promover esta alegria no coração de vocês. E eu espero que essa alegria seja duradoura, permanente, porque é aí que reside a força da exortação que o apóstolo Paulo está dando aqui. O apóstolo Paulo não simplesmente diz alegrai-vos, mas ele diz alegrai-vos sempre. Ou seja, que esta alegria da salvação que vocês experimentaram quando o Espírito Santo veio ao coração de vocês e operou poderosamente no coração de vocês, que esta alegria seja duradoura, permanente. A alegria da salvação deve ser uma marca na vida de um crente, não apenas no começo da sua jornada da fé. Uma vida cristã piedosa, irmãos, é uma vida alegre. Uma vida cristã piedosa não é uma vida cheia de tristeza, de lamento, de murmúrio, mas a vida cristã piedosa é uma vida alegre. Por isso, a exortação do apóstolo é para que essa alegria seja sempre contínua, permanente. Um coração alegre pode até provocar, um coração, melhor dizendo, que esteja triste, ele pode até provocar um surto de alegria no coração de uma pessoa que esteja moribunda, mas somente para depois de novo mergulhar na profunda tristeza e amargura que ela estava sofrendo antes. Mas se você chegar perto de alguém cujo coração esteja profundamente alegre no Senhor, por mais que ele esteja moribundo e não esteja podendo nem falar direito, no seu estado deplorável, chegue bem perto da boca dele, chegue os seus ouvidos para bem pertinho para ouvir as palavras
que esse crente terá a dizer. Porque a alegria da salvação enche de gozo a alma até do mais miserável dos moribundos. Mas a falta de alegria torna amarga a vida da pessoa mais animada nesse mundo. É um contraste terrível. O rei Davi experimentou isso. Ele experimentou esse contraste. O rei Davi, depois do seu pecado com Betseba, que incluiu muito mais do que o adultério com essa mulher, mas mentira, engano, homicídio, fingimento, covardia, traiçoeiragem. O pecado de Davi havia afastado o nosso irmão da graça do Espírito Santo, e por algum tempo, até no seu corpo, ele estava sentindo o horror da amargura e da mão de Deus pesando sobre ele. Salmo 51, nós podemos ver nas palavras, versículo 3 e 4, ele diz: pois eu conheço a minha transgressão e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, e contra ti somente fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que terás sido tido por justo ao teu falar e puro ao teu julgar. Eu nasci em pecado, iniquidade me concebeu a minha mãe. Versículo 8, ele diz: faze-me ouvir júbilo de alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Salmo 32, ele diz a mesma coisa: enquanto escondi os meus pecados, envelheceram os meus ossos dentro de mim. Alguém que está definhando fisicamente, não por causa de uma doença, mas por causa da amargura da alma, a tristeza da alma, que é profunda e que destrói o ser de qualquer pessoa. Nós precisamos da alegria da salvação, irmãos. Não podemos viver piedosamente uma vida sem alegria, não combina. A vida que nós somos chamados a viver é uma vida de alegria no Senhor, uma vida como resposta à mensagem do Evangelho da salvação, que nos promete o perdão dos nossos pecados e a vida eterna. Essa deve ser a notícia mais alegre que os nossos ouvidos devem ouvir. Mas nós não podemos produzir esta alegria da salvação. Não podemos produzir essa alegria com qualquer notícia, ou com festas, ou com qualquer acontecimento virtuoso. Nós não temos condição de produzir essa alegria. A alegria da salvação é fruto do Espírito. Só o Espírito pode encher a vida do mais miserável, mais moribundo dos pecadores com esta bendita alegria. Nós não podemos produzir essa alegria, mas nós podemos buscá-la. Talvez seja por essa razão que o apóstolo Paulo coloca em lista a segunda exortação, logo na sequência: orai sem cessar. Porque é uma relação muito forte entre a alegria e a necessidade dessa alegria com a oração. Porque a oração é a boca da alma.
Oração não tem nada a ver com repetições de palavras, não tem nada a ver com tentativa de mexer com o coração de Deus com palavras. O que mexe o coração de Deus, nós já lemos aqui no Salmo 51, versículo 17, um coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. O que mexe com o coração de Deus não são longas orações, orações bem elaboradas, orações bonitas que tentam emocionar a Deus. O que mexe com os sentimentos de Deus é um coração quebrantado e contrito. Davi sabia disso. Por isso Davi, ele não simplesmente repete palavras bonitas, mas ele se derrete diante do Senhor, ele se derrama diante do Senhor. Ele diz, versículo 7, purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Salmo 51, amados irmãos, é uma oração, uma súplica. E como vocês já puderam notar, essa oração de Davi é no contexto do seu pecado. Mas quando Davi escreve esse salmo, é um homem que revela um profundo arrependimento no seu coração. Versículo 3, ele diz, pois conheço as minhas transgressões, os meus pecados estão sempre diante de ti. Versículo 7, ele clama por perdão, purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. No versículo 11 ele implora por aceitação, ele diz, não me repulses da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. E no versículo 12, ele pede desesperadamente, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Nos dá para imaginar a agonia de uma pessoa que sabe que perdeu a coisa mais preciosa da vida dela. Alguém que sabia que a coisa mais importante, mais preciosa na sua vida era a certeza e o gozo, a alegria pela salvação de Deus, e de repente ele se encontrar num estado onde ele tem dúvida. E clama desesperado, me dá de novo a alegria da salvação. Deus, misericordioso, amoroso, fiel, um pai para aqueles que o buscam, levou Davi a conhecer a alegria da salvação, mas também permitiu que Davi experimentasse o que é perder essa alegria, para que então ele pudesse ser exercitado em uma busca sincera a Deus pela coisa mais preciosa na sua vida. Por isso Deus leva Davi a esse grito desesperado, para que Deus possa restituí-lo à alegria da salvação. E Deus atende a Davi. No Salmo 32, ele deixa claro que Deus respondeu a sua oração. Versículos 5 a 7, ele diz, confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso
te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas na tribulação e me cercas de alegres cânticos de livramento. Salmo 32, nós podemos ver a alegria da salvação de novo nos lábios do homem que aqui está desesperado, clamando: por favor, Senhor, me dá de novo a alegria da salvação. O apóstolo Paulo sabia que Deus é um Deus sempre pronto a atender as orações dos seus filhos, e por causa disso ele está incentivando os irmãos tessalonicenses a manterem uma vida de oração. Não apenas para que Deus pudesse manter essa alegria na vida dos irmãos, mas para que os irmãos encontrassem em Deus tudo aquilo de que eles precisassem. Por isso, o apóstolo Paulo chamou os irmãos a orar sem cessar. Não orar somente quando estamos precisando, mas orar sem cessar. Não orar somente para Deus preservar em nós a alegria da salvação, mas orar por todas as coisas, todas as nossas necessidades. E a oração leva o crente para mais perto de Deus, que é a fonte de todo o bem do crente, mas a oração também, o coração que ora, também deve se mostrar agradecido a Deus. Por isso, o apóstolo Paulo liga a ação de graças à oração. Se você fizer uma pesquisa na Bíblia, você vai ver que a mais numerosa das ordenanças no Antigo Testamento é render graças a Deus, particularmente nos Salmos. Render graças a Deus. São vários os salmos nos chamando a render graças a Deus. E os irmãos de Tessalônica tinham muitos motivos para serem gratos a Deus. Nós já mencionamos os motivos para a sua alegria. Esses motivos eram também motivos para a vida de gratidão, porque eles, anteriormente escravizados pelos ídolos, agora foram libertos por Deus para uma nova vida em Cristo Jesus. Também em Cristo Jesus, pela obra do Espírito Santo, eles estavam provando profunda alegria, amor, fé crescente no poder do Espírito Santo. Até no meio dos sofrimentos, eles provaram da graça de Deus e foram animados. E na tristeza, por causa da morte de alguns irmãos na congregação, eles foram consolados. Nas preocupações, eles tiveram renovadas as suas esperanças na promessa de que Cristo um dia virá e porá fim a todo o sofrimento presente. E os irmãos deviam ser gratos a Deus, porque afinal de contas, eles não tiveram que fazer nada para receber tanta bênção do Senhor. Eles também deviam ser gratos a Deus, porque além de Deus, ninguém mais poderia ter feito o que Deus fez por eles. Essa foi a boa nova do Evangelho que eles ouviram, que aquilo que era impossível ao homem, Deus fez, enviando o seu Filho na semelhança da nossa carne. Uma vida de gratidão por tudo que Deus fez na nossa vida. É a terceira coisa que marca uma vida de piedade. Como mostrar gratidão a Deus? Certamente que toda a nossa vida tem que mostrar gratidão a Deus. Seguramente que sim.
Mas a oração, mais uma vez, é aquela maneira mais íntima como um pecador pode mostrar gratidão a Deus. Porque a oração é a expressão de um coração que mostra que ele mesmo não tem como alcançar as bênçãos que ele só pode alcançar por meio do Salvador Jesus Cristo. E assim, com um coração que reconhece a bondade de Deus na obra da salvação, ele mostra profunda gratidão a Deus e a ninguém mais. O livro dos Salmos, como o Salmo 51, chama a nossa atenção para uma vida de gratidão de todo pecador que alcançou o favor do Senhor. Isso não foi diferente também aqui com o salmista. O salmista faz a sua oração a Deus, suplicando por perdão, suplicando por aceitação, suplicando para ter de volta a alegria da salvação, e ele declara nos versículos finais o seu desejo de manifestar a gratidão por meio de anunciar a bondade de Deus em todos os lugares. Versículo 13: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exultará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário tu daria. E não te agrada de holocaustos, sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua bondade, edifica os muros de Jerusalém, então te alegrarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Davi manifestou profunda gratidão por tudo que Deus havia feito com ele. E aprendemos que uma verdadeira vida de piedade, uma vida de alegria, uma vida de oração, uma vida de gratidão. Mas mais uma vez, Paulo acrescenta: dai graça por tudo, não apenas pelas bênçãos alcançadas. A palavra gratidão tem uma forte ligação com a palavra confiança. Quando as coisas não estão acontecendo, quando nós planejamos, quando nós esperamos, ainda podemos ser gratos a Deus. Por quê? Porque nós confiamos que, apesar de todas as coisas, Deus está agindo para o nosso bem. E por causa disso nós podemos demonstrar profunda gratidão, esperando em Deus que no momento certo Ele vai agir e vai usar todas as coisas para o nosso bem, conforme Ele nos prometeu no Evangelho de seu Filho Jesus. E é nessa confiança, amados irmãos, que nós esperamos pela providência de Deus. Então, na oração, nós também mostramos a nossa gratidão a Deus. E em conclusão, se você notou, essas 3 exortações do apóstolo Paulo, elas foram dadas de modo intensivas. Alegrai-vos sempre.
Orai sem cessar, dai graças por tudo. O que podemos aprender disso? Primeiro, que as circunstâncias da nossa vida estão sujeitas a mudanças. Nós até podemos ter experimentado aquela alegria profunda quando nós ouvimos a mensagem do Evangelho, quando nós ouvimos que nós éramos pecadores perdidos, que nós íamos sofrer a condenação eterna, mas Deus providenciou Jesus Cristo como nosso Salvador. Nós recebemos essa notícia com profunda alegria, abraçamos com fé, abrimos a nossa boca, louvamos a Deus intensamente em casa, cantando louvores, indo fielmente aos cultos, nos alegrando em cada pregação. Mas as circunstâncias da nossa vida provocam esfriamento e diminuem o ímpeto da nossa alegria, especialmente quando nós estamos vivendo em vidas de pecado, ou quando nós caímos em pecado, como aconteceu com Davi. Deus afasta a sua mão graciosa de nós e nos faz experimentar a tristeza dos nossos pecados. Mas o apóstolo Paulo, ao mesmo tempo que ele nos ensinou a orar para que a graça do Espírito Santo nos auxilie, a fim de que esta alegria seja permanente em nossa vida, ele também nos ensina que a oração nos leva a recorrer a Deus em nossos pecados, assim como fez Davi. Porque Deus, Ele não nos deixa, Ele não nos abandona em nossos pecados. O Senhor, Ele não esconde para sempre a sua face paternal e amorosa de nós. Mas quando crentes caem em pecado, há uma tendência forte de que nesses momentos eles não recorram a Deus, eles não busquem a Deus. Eles se envergonhem, se entristeçam, mas eles não buscam a Deus. Por isso o apóstolo Paulo, ele insta conosco: orai sem cessar, aprenda a fazer da oração uma boa rotina na sua vida. Não faça da oração apenas um momento de buscar a Deus em determinados momentos de necessidade. Faça da oração uma prática permanente, corriqueira, diária na sua vida, para que quando cheguem esses momentos mais dramáticos na vida, você possa recorrer à oração para buscar a Deus e a se aproximar do único que pode restituir a você a alegria da salvação. Nosso coração pode se esquecer rapidamente de tudo que Deus fez por nós, por causa de tantas coisas mais acontecendo. Aquela alegria pode facilmente ir embora. Por isso, irmão, não tem que esperar que as circunstâncias da vida provoquem a nossa vida de piedade e nos leve à tristeza, a não nos alegrarmos com a boa notícia da salvação, e a não recorrermos a Deus em oração, e a não manifestarmos uma vida de gratidão, mas que nós possamos mostrar uma vida permanente de alegria, de oração e de gratidão. Por isso,
segundo lugar, não desperdice as oportunidades que você está tendo para crescer nessa alegria, na oração e na vida de gratidão. Eu não tenho dúvida, nem faço essa pergunta. Cada um tem seus próprios desafios, para que por meio deles, vocês sejam treinados a recorrer ao Senhor cada vez de novo. Não é preciso que cada um de nós tenha que passar pelo que Davi passou, para aprender que Deus é bom. Para que no momento de desespero, como quem está chegando no fundo do poço, possa então dar um grito de desespero. Cada um de nós temos os nossos desafios diários, que são para nós momentos preciosos, para nós nos exercitarmos na vida de piedade, recorrendo cada vez de novo às obras de Deus em favor da nossa salvação. Irmãos, meditem diariamente em tudo que Deus fez por você. Lembrem-se de quando você estava perdido no pecado, Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz no seu lugar. Lembre-se disso, recorra sempre a isso e alegre-se com a boa notícia do perdão dos pecados em Cristo Jesus. Não negligencie esses momentos. Mas por meio da oração, seja grato a Deus pela vida que você tem, pelo cuidado que você tem provado do Senhor. E quando uma situação mais difícil, jogarem os seus joelhos no chão, em desespero, levante sua cabeça ao céu e lembre-se que lá está o seu Deus, pronto para ouvir as suas orações e pronto para fazer com que você, mais uma vez, possa provar a alegria da salvação. Amém.